Bom dia, meu povo, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é sábado e a gente vai meditar um pouquinho da palavra de Deus, né? E hoje a palavra vem nos falar sobre fé, né? Sobre fé, a palavra vem nos falar como Jesus fica triste com a nossa falta de fé, né? Como Jesus ele se irritou com os discípulos, né? Pela falta de fé de não conseguir curar o filho daquele homem que foi pedir socorro para ele, que o filho dele era epilético, né? Então a gente vê que da mesma forma que ele se irritou, que ele falou até quando eu estarei convosco, né? Ele também fica assim com a gente, com a nossa fé pequena, né? Então hoje a gente vai ver como a gente pode reforçar essa nossa fé em Jesus Cristo, certo? 7. Então, gente, essa passagem é uma passagem que Jesus fala sobre fé, né? A passagem diz que um homem tinha um filho epilético e aí ele vai ao encontro de Jesus e vai pedir um socorro, né? Que Jesus o cure. Aí ele relata para Jesus que ele já tinha ido aos discípulos pedir que curasse o filho dele. Fizesse uma oração para que aquele espírito mau que derrubava ele saísse do filho dele. E aí ele diz que os discípulos não conseguiram. E com esse relato Jesus fica o quê? Triste. Aí Jesus vai, quando vai conversar com ele, né? Pedro ainda vai lá perguntar a Jesus. A palavra diz que Pedro chega lá perguntando a Jesus por que é que eles não conseguem, por que nós não conseguimos expulsar os demônios, fazer curas, né? A palavra diz que eles ainda perguntam. E Jesus diz: eita povo de pouca fé, até quando eu irei ficar com vocês ainda? Ou seja, naquele momento Jesus ficou muito triste com os discípulos, assim como ele fica conosco. Quando a nossa fé ela é minguada demais, né? A nossa fé ela é minguada demais. E Jesus diz, e mais embaixo a palavra diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininha, se mandar aquela montanha sair do lugar, ela sai, né? Então, pessoal, isso é muito sério. Verdadeiramente, a nossa fé, a gente não tem praticamente. Eu acredito que nem do tamanho de uma mostarda. Existem momentos na nossa vida que a gente está mais fervoroso, né? Na caminhada com Jesus, a gente consegue ter essa fé, a gente consegue sentir um pouquinho dessa fé. E com um pouquinho da fé que a gente sente, a gente consegue ver milagres acontecer na nossa vida, né? Eu sou prova disso. Eu sou prova de uma vida de milagres de Jesus na minha vida. Mas nem todas as vezes eu me deparo com essa fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, não. Às vezes a gente desfalece a fé. Por quê? Porque a gente é humano. E hoje a palavra ela vem nos mostrar como Jesus fica triste com a gente, né? Quando a gente não tem fé, quando a gente não confia nele. Porque o que é fé? Fé é você acreditar, é você confiar no invisível, né? É você confiar numa pessoa, num ser invisível, em Jesus Cristo Todo-Poderoso. Mas aí quando eu estava aqui meditando, eu estava imaginando o que passava na cabeça de Jesus quando Pedro fez essa pergunta para ele, né? Por que não conseguimos curar? Poxa, se eles viviam com Jesus, se eles viviam caminhando, eles viam os milagres e os prodígios, Jesus já tinha falado para eles que eles tinham o poder de fazer a mesma coisa, né? Então, ele via as curas, né? E Jesus, a palavra diz que Jesus falou para eles, se tiveres fé, assim como ele está falando para nós,
se tiveres fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, se tu mandar uma montanha sair do lugar, ela sai. Quando se diz uma montanha sair do lugar, é porque é uma montanha sair do lugar. É você pegar uma rocha, né? Você ter fé que ela vai se movimentar e ela se movimentar, né? Então Jesus quer dizer o quê? Que a fé é isso. É você olhar para o impossível e você ter fé de que aquele impossível vai ser transformado, né? Você pode não ver nada no caminho. Você pode não estar vendo nada de reação, você pode não estar vendo... Mas se você tem fé, é isso que Jesus vem dizer, se você tem fé, né? Deposita a tua fé em mim e ponto. Assim como ele deu poder aos discípulos para curar as pessoas, ele também nos dá esse poder a partir do nosso batismo. A gente também tem esse dom da cura, de impor as mãos em alguém. Ah, mas eu sou muito pecador. Os discípulos também eram pecadores. E nós fazemos parte da descendência dos discípulos. Eles eram filhos e nós também somos. Então, a partir do momento do batismo, nós temos essa autoridade de expulsar um espírito mau de alguém, né? Claro que a gente precisa estar preparado, né? Claro que a gente precisa estar preparado espiritualmente para fazer algo desse tipo, mas a gente tem essa autoridade de Deus, esse favor de Deus. Mas a nossa fé é muito pequena. Nós somos muito pequenos em relação a isso. A gente não acredita que a gente vai impor a mão em um doente e aquele doente ele pode sarar. Ele pode ficar bom. Uma pessoa que é cadeirante levantada ali, um cego enxergar. Mas esse poder nós temos, porque foi dado por Deus. Aqui na própria palavra é dito isso, né? Então não importa o patamar de onde você esteja, em que religião você esteja, porque o Espírito Santo ele age onde ele quer. Ele age onde ele quer. O que conta aqui é a fé, é a sua fé, é o que em quem eu estou acreditando, no que eu estou confiando. Eu estou depositando bem aqui meu problema nas mãos de Jesus e eu tenho fé, Senhor, que no tempo determinado ele vai ser resolvido. Esse tempo ele pode demorar muito tempo, muitos anos, mas eu sei que esse dia vai chegar. Isso é ter um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, né? E eu acredito que para ele é o suficiente. A gente não precisa ter uma fé enorme. Só precisa ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Então, é só você acreditar que você pode. Aqui a palavra fala que ele falava com os discípulos porque os discípulos não conseguiram curar aquele homem. E os discípulos já tinham autoridade dele para isso. Os discípulos já eram batizados, tinha esse poder do Espírito Santo para curar qualquer um, expulsar qualquer tipo de demônio. Mas a fé dos discípulos eram pequenas. Eu fico imaginando que os discípulos, ele chegou até a impor as mãos nesse rapaz. Mas dentro dele vem aquela coisa, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu não sou Jesus. Quem cura é Jesus. Então ali ficava uma briga espiritual como fica conosco. Né? Quando fica conosco, quando a gente dobra o nosso joelho e a gente vai pedir por aquele problema, por aquele desemprego, por aquele problema, aquela doença, por algo que a gente almeja na vida, né? Por aquela faculdade que a gente tanto sonha em fazer, em realizar, né? E aí eu imagino que os discípulos verdadeiramente colocaram a mão sobre ele, né? Mas nada aconteceu. O menino começou tendo ataques epiléticos do mesmo jeito. E aí é quando o pai do menino recorre a Jesus. E aí Jesus impôs as mãos sobre ele e expulsa o demônio que estava nele, a doença, e cura ele. Mas a palavra diz que Jesus ficou indignado com os discípulos, porque não é brincadeira, né? Não é brincadeira, é você tá andando ali, poxa, vocês estão andando comigo. É como se Jesus dissesse assim, vocês estão andando comigo,
Do meu lado, vocês estão vendo que eu estou realizando, que eu dei poder a vocês de fazer a mesma coisa, que vocês saiam por aí curando, fazendo cura, fazendo milagre, né? Em meu nome. E quando chega um momento, né, tipo um treinamento, vamos se dizer assim, de vocês impor as mãos sobre alguém, vocês não têm fé que vocês são capazes de fazer. O que é que eu estou fazendo aqui? É como se Jesus estivesse falando desse jeito, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, hoje a gente tem que renovar a nossa fé sobre isso, né? A gente tem que renovar. Não é fácil, gente, a gente confiar, a gente acreditar numa coisa que a gente não vê, uma coisa que a gente nunca viu, né? Um ser que a gente nunca viu, uma pessoa que a gente nunca viu. Não é fácil a gente acreditar. Mas, se você já teve a experiência de depositar algo na mão de Deus e ver se realizar na sua frente, pela sua fé, pela sua confiança, você sabe que esse ser existe, né? Esse ser existe, ele é capaz de tudo. E a gente precisa se aliar a esse Deus, porque ele é o único que pode transformar tudo, ele pode transformar qualquer um. Às vezes a gente tem uma família, a gente tem alguém, um ente querido, que não tem jeito na vida. A gente diz, essa pessoa não tem jeito, nem que morra vai dar jeito. Mas Jesus é o único poderoso que pode mudar aquela pessoa. Ele tem o poder de mudar, né? Ele tem o poder para tudo, para tudo. Então, se você, em nome de Jesus, você não pode impor suas mãos em ninguém sem ser em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus, porque a cura vem dele. É ele que cura, é ele que dá, é ele que tira, né? Então, é em nome dele que a gente pede. Mas a gente precisa acreditar que ele vai fazer. Se for, claro, da vontade dele. Se for para o bem daquela pessoa, ele vai realizar. Então é mais ou menos isso que a palavra de hoje ela vem falar. Vocês precisam, ele queria falar no popular, trazendo para a nossa vida, ele queria falar o quê? Vocês precisam acreditar em quem está do lado de vocês. Eu estou aqui fazendo prodígios e milagres, fazendo cura diante de vocês. Vocês estão andando comigo, vocês estão vendo e vocês não estão acreditando. Imagine quando eu morrer, que eu ressuscitar, que eu estiver lá do outro lado, se vocês vão acreditar, tipo nós, né? Os discípulos viram Jesus, caminharam com Jesus, foram amigos de Jesus, comeram com ele, ceiaram com ele, saíram com ele. E nós? A gente não viu Jesus pessoalmente, né? A gente não viu. Então é como uma coisa liga a outra, como o pensamento de Jesus naquele momento. Eu acredito que Jesus tenha pensado isso. Imagine quando eu for embora, né? Quando eu for embora, que eu não tiver mais a minha presença estiver aqui. Eles não vão conseguir fazer nada em meu nome. Aí por isso Jesus fica indignado, né? O que é que eu ainda estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou aqui, eu estou mostrando, estou dando um exemplo, eu estou mandando ir. Fazer em meu nome. Quando chega uma pessoa precisando, vocês não são capazes de fazer? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ir embora daqui urgentemente. Eu quero que a minha hora chegue urgentemente, porque eu não tenho nada que fazer do lado desse povo, né? Então a gente precisa dar uma credibilidade a Jesus. A gente precisa acreditar. A gente acredita nas pessoas, mas a gente não acredita em Jesus. A gente acredita nas pessoas que nos prometem as coisas. Ah, eu prometo isso, eu prometo aquilo. E a gente fica, né, acreditando, alimentando aquilo ali, alimentando. E chega lá na frente, a lapada. A pessoa não cumpre o que falou, né, assim. Para quem prometeu coisas, não cumpre o que falou. Tu se decepciona, tu faz e acontece. E com Jesus não. A gente precisa aprender a olhar para o alto e dizer assim, que seja feita, Senhor, a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade ela vai prevalecer. Ela pode passar 1000 anos, mas ela vai prevalecer, né? E se você se encontra perdido na fé,
perdido, você tem que pedir misericórdia. Senhor, tem de misericórdia, porque a minha fé eu não estou encontrando. Eu perdi a minha fé em tal problema, eu perdi a minha fé lá na frente. Eu perdi minha fé numa decepção, eu perdi minha fé. Então, vai pedindo misericórdia, que essa fé ela vai sendo alimentada por Deus. Porque Deus é misericórdia. Ele sabe que somos fracos, Ele sabe que não é fácil acreditar num ser que nunca foi visto, né? Nunca foi visto, mas a gente sabe que é sentido, né? Porque se você respira, você sabe que é Deus que está em você. Porque o respirar vem dele, né? O vento, né? Você chega num lugar de verde, um lugar de campo, de coisa, você respira um ar diferente, você sabe que é Ele. Ele está em tudo, em tudo. A gente é que precisa observar e acreditar. Nas rosas, você vê as flores, a coisa mais linda do mundo é as flores. Se você tiver um tempo de contemplar as flores, você vai ver que Jesus está ali. Você vê que Jesus está na lua, que é a coisa mais linda do mundo. As estrelas, né? Não tem coisa mais linda do que você contemplar um céu com uma lua enorme, linda, um céu cheio de estrelas e você não conseguir ver Jesus ali, né? Então, se tu acredita, tua fé, por pequena que seja, tu vai encontrar Jesus nessas coisas. E a partir daí, tu vai conseguir encontrar Jesus nos problemas mais difíceis, nas realizações da tua vida mais impossível que você quer realizar. Tá certo? Então é isso que a palavra de Deus veio nos trazer esse sabadão. E um bom final de semana para vocês. Tchau!